Olá, boa noite você que está aí chegando com a gente para ter mais uma das conversas, né, sobre o método integrado de psicoterapia, o MIP, que já está aí ganhando nome, já está sendo dito por diversas pessoas, inclusive, né, as que estão estudando hoje, quando perguntam para elas, né, qual que é o método que você segue, já não, elas já estão falando que é o MIP, assim como eu, né? Se me perguntam qual que é o método, eu falo, não, tem um método próprio, chama método integrado de psicoterapia, que a gente integra psicoterapia, né? Terapia cognitivo comportamental, a psicologia analítica e análise existencial. E hoje a gente vai ter uma conversa um tanto diferente, talvez, de todas as lives que você escute aí sobre psicoterapia, talvez seja mais distinta, porque a gente vai falar a importância da pesquisa. Como que a pesquisa tem feito diferença na vida das pessoas, né? Então, eu vou chamar aqui a Nadir. A Nadir, ela faz parte do grupo de pesquisa do MIP. Somos ali um grupo bem vasto. Somos eu, a Nadir, a Rafaela, o Daniel, a Josi, a Ana, né? Então, tem uma galera forte ali, já empenhada, então imagino daqui para frente como que isso vai virar e o efeito que isso tem trazido para os nossos atendimentos, o efeito que isso tem trazido para o reconhecimento do MIP, tanto no Brasil quanto fora, né? Então, para ter uma ideia, algo que começa há tão pouco tempo já começa a ganhar uma proporção como essa. Deixa eu só ver se tem se alguma coisa aqui, a Nadir ainda não apareceu, só um instante. Então, desculpa aqui, fui e voltei rapidinho, né? Então, fui lá conversar com a Nadir, ver se estava tendo algum problema para entrar. Então, aqui retornando, né? Hoje a nossa conversa é sobre a importância da pesquisa, né, para a nossa clínica, para o bem-estar do paciente, como que isso tem trazido benefícios, crescimentos, mais pacientes, como é que eu posso dizer assim? Os pacientes eles têm sentido muito mais confiança na nossa participação, na nossa atuação junto a eles. Então agora vou chamar a Nadir aqui para entrar conosco. E aí, Nadir, beleza? Tudo bem? Como vai? Tô bem. E você? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu tô um pouco nervosa, eu nunca fiz isso antes, então minha Não primeira tem vez problema. estreando esse formato aqui de conversar numa caixinha com plateia. E- Uma conversa entre os dois com várias pessoas assistindo, né? Mas é legal, é É legal. muito legal. E aí, Nadir, olha, então, né, apresentando aqui ela que também faz parte do MIP, estava falando aqui antes para o pessoal como que é, tanto para quem está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir gravado depois, né, Uhum, faz parte tanto da formação como tem feito parte do grupo de pesquisa, sim. né, já somos ali 6 pessoas divulgando, né, o MIP para as pessoas, mas antes de tudo, Nadir, antes de tudo, aqui é também meio que uma entrevista, né, sobre a própria Tá vida, bom. né? Manda. Então vamos lá. Primeira, Nadir, me conta aí como é que, qual que é a sua história com a psicologia, como que, por onde que ela anda na sua vida aí. Então, a minha formação primeira não é em psicologia. Eu comecei lá nas Uhum. relações internacionais há muito, muito, muito tempo atrás, onde foi a minha primeira casa, né, de estudos. E quando eu estava estudando relações internacionais, tinha um assunto que me interessava bastante, que era migração. Eu sempre me Uhum. interessei sobre fluxos migratórios, por que que as pessoas estavam é, saindo do lugar onde elas moravam, nesse lugar que a gente se sente tão confortável em chamar de casa e de repente você decide ir para outro lugar, viver em outro lugar e iniciar uma vida nova, começando tudo do zero, né? Isso para mim sempre foi muito Uhum. fascinante, assim, pensar como é que aquilo, por que que as pessoas faziam aquilo. Então eu fiz um TCC sobre isso, pensando em direitos humanos e migrações para migrantes, direitos humanos para imigrantes, e foi Uhum. assim, pensando que a migração na esfera do trabalho, que eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E aí parece que Uhum. eu fiquei no meio do caminho. Eu estava tratando de gente, mas eu estava tratando de Estado, e aí tudo parecia muito estranho, assim. É, parecia que eu estava andando no meio de um.
caminhando para uma área que era mais voltada para o trabalho, para empresas e tudo mais. Na época eu trabalhava em uma consultoria de recursos humanos e empresarial. Então, eu trabalhava mais voltado para o RH do que para RI propriamente dito. E Uhum. foi assim que eu acabei entrando numa segunda graduação, que foi a psicologia. E ali eu Ah. descobri um outro mundo, assim. Comecei a, né, desbravar outros temas, outros assuntos. E aí descobri novos amores, assim, não só pensar na esfera do trabalho e por que que as pessoas, né, buscavam trabalho em lugares tão diferentes e etc. Mas também pensar a dinâmica mais do indivíduo, daquilo que é inconsciente, do subjetivo Uhum. e por aí vai. Aí eu acabei, eu não abandonei, né, perdão, o caminho original. Eu ainda gosto muito de estudar sobre o trabalho e migrações e etc. Mas Uhum. eu acabei me apaixonando muito pela clínica, por atender pessoas e conhecer os desafios que elas enfrentam na vida delas e tentar ajudá-las da melhor forma, sabe? Então, essa tem sido um pouco do meu caminho que eu estou Uhum. seguindo por aí, até eu esbarrar com o MIP agora, que é um novo capítulo que eu estou abrindo nessa história toda. E assim, eu sempre pergunto para as pessoas aqui, até conhecer o mito, qual que é a abordagem assim, que mais te chamou atenção, que você mais sentiu assim, uma afinidade com ela? Eu quando eu estava estudando, na época, eu tive um flerte gigantesco com a comportamental. Uhum. Eu flertei bastante, mas eu sempre achava que eu não tinha estudado o suficiente para poder atender pela TCC. Eu sempre achava que era muito mais complicado do que eu estava entendendo. Uhum. Então, eu acabei indo para a humanista. A humanista é aquela que acabou ganhando meu coração e que eu né, pelo menos trabalhava até outro dia, exclusivamente com ela. Sim, sim. E quando a gente teve a conversa, né, de você Hum? entrar no MIP, de você, né, você aceitava, né, esse desafio Uhum, de começar, né, porque eu falo que vocês são pioneiros, né, eu lembro da nossa primeira conversa, lá, a primeira aula, eu falei, nossa, sim. vocês são pioneiros, né, vocês Uhum. são meio que fundadores, assim como eu. O que que cativou, assim, o que que te fez levar para isso, assim, para aceitar isso? Eu acho que, é, embora a gente estude bastante na faculdade, tenha muitos estágios e você se sinta, né? Não acho que a palavra pronta é a palavra correta. A gente não se sente pronto na hora que a gente forma para poder a gente atender outras pessoas. A gente se sente um tanto sozinho, um tanto inseguro. Que eu acho Uhum. que é algo muito comum para todo mundo que, quando forma, assim, ai, agora eles me deram um CRP aqui, isso significa que eu estou preparado? E aí dentro da nossa cabeça tem um monte de vozinha dizendo que acho que não. E, mas a gente tem que dar o primeiro passo e a gente tem que ir caminhando, né? E à medida que a gente vai, eu tenho caminhado nessa vida de atendimento, eu sinto um pouquinho de falta de um pouco de amparo, assim, de método. Uhum. Quando você propôs, eu pensei muito sobre como seria interessante pensar a abordagem que a gente tem e aquilo que a gente, né, os pacientes que a gente tem, tudo aquilo que se apresenta para nós a partir de um método diferente, em que a gente pudesse pensar um esquema diferente. Então, isso me atraiu muito. Me atraiu a ideia de ter um grupo que a gente pudesse conversar e trocar uma ideia e ter a supervisão. Isso eu acho que faz muita diferença à medida que você está atendendo, porque você a troca com outros psicólogos te faz crescer e te faz ver o, o caso por outro ângulo. E é um negócio muito simples que a gente às vezes não pensa porque a gente esquece o tanto que o paciente já faz isso. Quando ele conta a história e toda a situação dele para você,
ele coloca em palavras algumas coisas que passam na cabeça dele, ou que ele não tem a mínima ideia de que aquilo é real, né? Existe até termos da psicanálise para poder falar sobre isso. Então, à medida que ele vai colocando em palavras, as coisas parecem que vão se desembolando e tudo mais. Para o psicólogo, uma supervisão é a mesma coisa, assim. Às vezes a gente está ouvindo um monte de coisa na nossa cabeça, a gente tem milhões de pensamentos passando e tentando encontrar padrões, sinais, algumas coisas que a gente precisa pontuar para aquele paciente ali, mas na hora que a gente chega na supervisão e a gente relata o caso, a gente percebe de, nossa, não tinha pensado nisso. É mesmo, a gente precisa de um outro olhar, a gente precisa da posição do olhar do outro, às vezes, para poder a gente avaliar um pouquinho do que aquilo que a gente perdeu. Uhum. E, e esse, quando a gente tem um grupo que é um grupo tão bom, assim, de psicólogos tão bacanas, a gente consegue ter alguns insights que fazem toda a diferença na hora do Uhum. atendimento, né? Mesmo que a gente não, que a gente só pontue pontos gerais do atendimento, que a gente não entre em detalhes nem nada, mas que a gente precisa daquele toquezinho e de ter algumas outras formas de abordar alguns assuntos, algumas coisas que são um pouco mais espinhosas, às vezes, para poder a gente trabalhar. Então, para mim, Uhum. chamou muito atenção essa possibilidade de, de ter essa troca e de ter um método bem estruturado que a gente pudesse colocar outras abordagens para trabalhar juntas, né? De forma que aquela necessidade do paciente fosse mais bem atendida, não fosse só a gente tentando usar uma só, sabendo que existem outras técnicas que talvez ajudariam melhor o paciente a melhorar, né? A ter um resultado melhor daquilo que ele busca. Não, é legal que na hora que você fala isso, né, que é conseguir entender que o Uhum, diálogo entre diversas abordagens, a gente vai conseguir atender aquilo que o paciente precisa, né, sim. muito mais do que o que eu consigo dar ou o que eu quero dar, porque também tem isso, né? A pessoa, eu gosto disso. Pô, mas certo, o paciente, ele tem que ter só o que você quer oferecer para ele, ou a gente tem que perceber o que ele realmente está precisando naquele momento? E parece um pouco desonesto e egoísta, né? Porque, de alguma forma, a gente vai bebendo em outras fontes. A gente não é. É muito desonesto se a pessoa que fala que não atende, não utilizando outras técnicas de outras abordagens. É. Tá mentindo, a gente sabe que Sabe? tá. Tá, é mentira. A pessoa fala assim, às vezes ela fala sem perceber, mas ela tá fazendo. E quando você faz, mas quando você faz sabendo o que que você está fazendo, você está pensando em resultado. A gente está pensando numa abordagem que faça sentido, que você está estudando para aquilo acontecer. Não algo que Uhum. está misturado e que você está torcendo para que o trem aconteça e dê certo. Então, acho que a ideia da pesquisa e a ideia do estudo é exatamente a gente pensar que aquilo vai ter uma coisa, vai resultar numa coisa legal, uma coisa bacana. Uhum. Sim. E aí, você tocou no ponto que é o centro, o cerne da nossa conversa aqui hoje, Uhum. né? Porque é isso, o que a gente está buscando é resultado para o paciente, que ele tenha melhores. E é exatamente isso que a gente está pesquisando. E aí eu coloco para você como é que está sendo entrar em todos os sentidos que você puder falar, que você quiser falar, como é que está sendo entrar ou retornar para o mundo da pesquisa. É, pesquisar é uma delícia, né? Na verdade, porque estudar é uma delícia. Eu sempre gostei, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e talvez um toque intrometida, e não sempre quis saber das coisas, assim. Outro dia eu Uhum. brinquei que eu sou fofoqueira também. É certo que na psicologia a gente não pode fofocar. Mas assim, Essa. outro dia eu vi uma pesquisa muito interessante falando que é, o que faz a humanidade crescer é a fofoca. Mas Uhum. no sentido que a gente precisa compartilhar as coisas da vida da gente ou da vida das outras pessoas
para a gente poder conseguir aprender coisas. Uhum. E eu acho que é mais ou menos a ideia da pesquisa é exatamente essa. Você tem um grupo de pessoas, ou uma pessoa, que se debruçou a respeito de uma questão que foi intrigante, que, né, tipo, como é que será que isso funciona? E ela buscou evidências daquilo. Ela realmente botou os livrinhos na frente dela, ela foi a campo, ela perguntou para as pessoas, ela utilizou 1000 métodos diferentes, condensou aquilo num negócio legal para poder explicar algum tipo de fenômeno, por que que aquilo acontece. E Uhum. isso permite que uma pessoa que tem a mesma curiosidade, mas que não conhece aquela pessoa que fez esse primeiro estudo, tenha acesso a um mundo de possibilidades de conhecimento que ela não tinha tocado ainda. E isso é fascinante. Uhum. Isso é muito lindo. Toda eu, né, eu comecei em outra área, né, em ciências humanas sociais, Uhum. com um tipo de pesquisa que é uma pesquisa diferente, e fui para psicologia, conheci uma pesquisa que é um pouco mais. Os dados têm que ser um pouco mais trabalhados, porque são mais subjetivos, né? A gente está lidando com Uhum. indivíduos e pessoas são muito diferentes, reagem muito diferente a diversos estímulos. Encontrar padrões demanda outro tipo de método, outro tipo de pesquisa. Os fenômenos são muito diferentes, acontecem em intensidades diferentes. Então, tudo isso faz a pesquisa ficar muito mais rica e muito mais significativa. Uhum. Então, quando você pega um estudo de psicologia, quando ele está bem feito, assim, é de brilhar os olhos, assim, saber que teve alguém que pensou em um instrumento que fosse capaz de entender por que, que aquele tipo de sofrimento acontece e que tipo de abordagem ou técnica que seria interessante, se teve resultado, não teve. Tudo isso tem um peso gigantesco. Então, quando eu pego hoje, voltei, né? Voltei a pegar textos para poder pensar, por exemplo, o primeiro que, Saúde. desculpa, é, o primeiro que eu peguei tinha relação com trauma e o crescimento pós-traumático que a gente conversou no grupo e tudo mais. Você pensa que não existe realmente muitas pessoas pensando nisso. E Uhum. se existem muitas pessoas pensando nisso, por que não se juntar a esse esforço para produzir algo que seja realmente significativo para pessoas que estão em sofrimento, para pessoas que precisam desse tipo de ajuda específica. E isso vale para qualquer coisa. Vale para um trauma, vale para depressão, vale para ansiedade, que a gente vê diagnóstico saindo aos montes hoje em dia, exatamente pela marca da época que a gente está vivendo. Então, por que não estudar sobre? A gente. Nossa Senhora, perdão. Eu estou passando Tranquilo. uma semana muito difícil. Saúde, saúde. Então respira, bebe uma água se quiser. Não, tá tudo bem. É, passa, isso passa. Passa. Então, voltar para a pesquisa desperta para mim uma coisa que eu valorizo muito, que é a produção de conhecimento. Eu acho que Uhum. se a gente não pode fazer coisa da nossa cabeça, tirar a teoria aqui debaixo das minhas orelhas, porque eu acho que porque é fontes da minha cabeça, porque é fonte Arial 12, tudo isso não faz mínimo, não faz sentido. A gente tem que saber de onde a gente está tirando, a gente precisa estudar, a gente tem que admitir o tamanho da nossa ignorância em relação a muita coisa. Uhum. E exatamente pensando em que muita gente já teve curiosidade para saber coisas e tem o mesmo interesse que você, por que não a gente compartilhar e conversar sobre isso, né? Nem que seja pegando textos e comparando um com o outro e tentando tirar as nossas próprias conclusões. Mas porque faz parte do processo de produzir ciência. Uhum. E mesmo que, assim, às vezes parece que a psicologia é muito como medir, né, a, o relato de alguém, a história de alguém.
sofrimento de alguém. Parece que você não está fazendo algo de verdade, mas é possível, é isso que é fascinante quando a gente trabalha com psicologia baseada em evidências, é exatamente isso. Você consegue enxergar um princípio, um meio e um fim, você consegue entender do que a pessoa está falando, assim, pessoas que realmente pegaram um grupo, conversaram com esse grupo respondeu um questionário, houve uma padronização das respostas, e aqui ali você consegue, a partir daquele resultado, pensar em algo que seja positivo e para poder replicar para outras pessoas. Isso é muito bom. Vai funcionar para todo mundo? Não sabemos, mas para uma boa parcela. Provável que é. Para 100%? Talvez não, porque nós não somos 100% iguais, né? A gente responde de maneira diferente a estímulos diferentes. Mas para uma boa parcela, aquilo ali é possível ser replicado e ter uma chance muito boa de sucesso. E isso é muito importante quando a gente está tratando de saúde de pessoas, né? Eu vi um videozinho muito interessante outro dia de uma pessoa que falava que não gostava muito do termo saúde mental, porque parecia que era dissociada do resto da saúde do corpo, sendo que é tudo saúde. É tudo saúde. E é bem isso, assim, a gente tentar não estigmatizar a ideia da saúde mental, porque é saúde do corpo como um todo. O tanto que a gente somatiza e o quanto que aquilo que nos dói aqui dentro, né, aquele sofrimento, aquela angústia, passa e transborda todos os poros da gente, e como aquilo ali atrapalha a vida de forma geral, não necessariamente te mandando para um hospital da vida, mas você pode ficar num sofrimento gigantesco e perturbada, tendo um rendimento merda, tendo um rendimento muito ruim em várias coisas, em várias áreas da vida, porque você tá com a cabeça mal, assim, a coisa não tá funcionando bem. Então, é para trabalhar para a saúde, né? E como que tem sido, né? Que assim, a gente sabe, boa parte das pesquisas que a gente faz, inclusive na graduação, vou muito para um lado, como seria subjetivo, um lado qualitativo, e como é que está sendo a experiência do que a gente tem proposto, né? De pegar dados, basear em evidências, começar, né? A gente, sendo bem honesto, né? A gente está começando a dar os primeiros passos para que o MIP chegue a ser uma abordagem baseada em evidência. A gente está mostrando que, olha, para esses casos, né, que, olha, tem consistência, né, dentro do processo, ele funciona. E a partir disso a gente consegue dar passo, opa, levanta hipóteses para a gente buscar, talvez futuramente, algumas pesquisas mais robustas, contundentes. Assim. Como é que está sendo entrar nessa jornada? Assim, eu assim, vou lá, vou apresentar em Istambul o primeiro artigo que a gente está aí publicando, a gente já mandou um artigo para já submetemos artigos para revistas, vocês estão aí escrevendo, né? E aí eu falo vocês porque eu falei, olha, esse próximo artigo está na mão de vocês. Assim, eu vou supervisionando, está na mão de vocês. Como é que está sendo entrar nesse ritmo, nessa roda aí, né, que a gente está criando? Está sendo trabalhoso, está sendo é muita coisa, né? Se a gente for pensar bem, eu não vou mentir e não vou florear. Não é fácil, não é fácil mesmo, porque você tem que realmente sair um pouquinho da caixinha daquilo que você sempre fez e pensar de uma forma um pouco diferente, buscar outros tipos de dados, montar em outro tipo de esquema. Então, não é fácil, mas está sendo muito divertido e um tanto prazeroso ver a coisa andando, assim. De fato, ter algum texto sendo produzido. Eu estou redescobrindo o tanto que é gostoso sentar e ler um artigo e buscar dados sobre aquilo, a coisa específica, e aí você sentar e escrever 2 parágrafos que seja, mas que faça sentido daquilo que você tá, que tá sendo proposto
pelo tema. Então, tem sido muito legal. Mas é desbravar, assim, não é exatamente um passeio no parque. Assim, nossa, super fácil, maravilhoso. Vou sentar aqui, vou achar 50 textos, vai ser super fácil e tranquilo, pé nas costas. Não é. Você tem que andar nos recônditos da internet, entrar em bases de dados que você nunca tinha entrado antes, mas você está buscando coisas legais. Tem que ser estudos que realmente que são estudos que são robustos, que têm algum tipo de consistência. Às vezes não são tão fáceis de ler, então dá trabalho para você poder sentar e fazer aquele negócio, né? Ver exatamente o que, que aquele pesquisador específico estava querendo dizer, para você poder Uhum. entender de onde que ele está vindo e para onde que ele está indo e o que aquilo te serve. Então, fácil não é, mas está sendo muito divertido. Assim, tem sido É, uma eu, jornada. eu sou suspeito, né? Junta lá no grupo quanta risada que a gente dá numa terça-feira à tarde. Pois é, Você terça-feira à tarde para falar de pesquisa e tá dando gargalhada, né? Então, aí fica parecendo, meu Deus do céu, a gente está falando um negócio sério. é, É sério, mas eu acho que se a gente não encontrar um, o prazer de fazer isso, assim, de realmente estar descobrindo uma coisa legal, uma coisa nova, que está preenchendo o sentido daquele tempo que você está gastando, é um tempo perdido, sabe? Então, é, é bom que seja recheado de risadas e tem esse momento é um momento muito prazeroso, porque torna aquilo muito mais fácil, porque não é um negócio, um, algo que você faz de maneira tranquila, você está pensando num método diferente. Não é algo que você está acostumado a fazer. Então, você desbravar esse tipo de coisa, você precisa ir na leveza, assim. Com um trabalho sério, é sério, a gente não estava deixando de fazer coisas de forma séria, mas também, né, tirando aquele tempinho para poder dar uma risadinha, para poder fazer a coisa ficar mais divertida também para nós, né? nossa. Mas você tem Pessoas falado. bem-humoradas, nós somos pessoas legais, a gente não ia deixar disso. A gente é gente boa. É, exato, a gente é legal, a gente é gente boa. E eu acho que você tem repetido muitas vezes aí, né? O desbravar. Eu acho que muitas vezes, né, quando eu fiz pesquisa, era muito assim, é quase como se dissesse, era mais do mesmo, no sentido de, vamos ver o que os outros já viram, e será que cabe aqui? Será que serve aqui? E o que a gente está fazendo agora, eu falo que eu quebrei muita cabeça, né, antes de até chamá-los. Mas, gente, como é que eu faço para provar um negócio que não existe, que ninguém conhece? E fui lá para entender, né, sobre estatística, coisa que eu também, sério, eu nunca, quer dizer, estudei estatística na faculdade, psicometria e tal, mas sei lá, eu lembro, acho que foi terceiro período de faculdade, isso você já pode colocar aí 2003, então bota uns 22 anos atrás, Mais né? ou menos. Mas é o Mais ou meu menos. mesmo tempo que eu também encontrei com a estatística pela primeira vez, Luiz. A gente está mais ou menos na mesma. Mais ou menos no mesmo tempo. E aí eu retomando, né, tudo aquilo, até que o Daniel deu aquela aula pra gente lá, né, fui Uhum, pesquisando, né, em paralelo também, estudando, e fala, pô, dá para provar que o que a gente faz funciona. E sim. tem um efeito, e aí é um desbravar. É tipo assim, olha, gente, eu tô mostrando aqui, tomara que os outros, né, agora a gente está pondo para submissão de outros pesquisadores ao redor do mundo, Sim. né, a gente quis colocar isso para em nível internacional Uhum, também, que exige um nível com uma qualidade, às vezes até maior, né, para fazer essa publicação. sim. Mas tem um fenômeno que aí eu quero trazer um outro ponto. Que assim, ao solicitar os dados para os pacientes, né, que passaram pelo método do MIP, eu tenho sentido um ponto que é assim, as pessoas estão se sentindo orgulhosas de estarem fazendo, que além dos resultados positivos, né, da própria terapia, Uhum, elas se sentem orgulhosas
de estarem passando, de fazer parte, né, do conhecimento, assim como que você está falando, né? Enquanto a gente está pesquisando, os pacientes estão se sentindo parte dessa mudança, talvez de um paradigma, quem sabe aí, dentro das Uhum. psicoterapias. O que, o que foi me fazendo, inclusive, né, eu já compartilhei com vocês, foi me fazendo ter a vontade, já está em construção, de fazer a clínica escola, que vai ser um espaço onde as pessoas serão atendidas pelas pessoas que estão em formação ou já se formaram em algum nível do BIP Uhum. e estão fornecendo dados para a equipe de pesquisa poder também publicar. Então, eu tenho visto assim, a gente está conseguindo fazer esse vínculo entre a pesquisa e a prática, que eu acho que é super difícil. Né? Quando a gente faz pesquisa em universidade, fica uma coisa muito fechada dentro daquele núcleo para desenvolvimento da própria teoria, e Uhum. isso não necessariamente diz algo da prática. Aí o que eu quero trazer é o seguinte: como que você tem sentido pesquisar, estudar, às vezes está impactando a sua prática, está impactando a sua relação com os pacientes? Como é que você tem sentido isso? Ou se tem sentido ou não, né? Como é que isso tem? Desde que eu iniciei com vocês o curso e o grupo e tudo mais, eu tive novos pacientes. Com esses novos pacientes, eu já tenho iniciado já com o MIP e tem sido, como eu posso dizer, não é que eu era insegura antes, não era insegurança, não é que eu era insegura antes, mas eu sinto um pouco mais eu consigo ver um pouco mais de repertório. Uhum, E quando eu consigo ver um pouco mais de repertório, né, de perceber aquela pessoa com uma demanda, e eu tenho mais ferramentas à mão, e ferramentas que podem ajudar mais a pessoa a encontrar aquele resultado que ela busca, eu me sinto muito mais feliz e satisfeita. uhum, Então, eu me sinto muito mais realizada, porque o objetivo que eu tenho quando eu começo a atender alguém, ele está sendo alcançado de alguma forma, sabe? Então, não que ele não tinha sido alcançado antes da forma anterior, mas agora eu uhum, percebo que eu tenho mais ferramentas que eu posso utilizar. E uhum, isso é muito significativo para mim, sabe? E eu acho que para todo psicólogo clínico que, que tem demandas diferentes, com pacientes que apresentam coisas muito diferentes todo dia e tudo mais. Então, ter essa possibilidade de ter mais ferramentas dá uma alegria muito grande, sabe? Você pensar que, meu legal. Deus, olha, eu tenho mais capítulos que eu posso explorar, além daqueles que eu já tinha, sabe? Não é só um livro mais, eu tenho mais de um livro, eu tenho fascículos inteiros aqui dentro da minha cabeça que eu posso consultar, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ficou claro mais ou menos o que eu quis Eu dizer. sei, sei. Mas me Eu, deixa muito mais feliz e muito mais realizada, sabe? Principalmente quando eu vejo o resultado, assim. que bacana. E você tem visto algum resultado diferente? Alguma coisa que você tenha te impactado de ver assim, pô, eu tenho mais repertório, mas e com o paciente? O que você tem observado? Eu tenho uma paciente muito querida que eu elogio bastante. Ela é uma pessoa que corresponde muito, assim, todas as bolas que eu jogo para ela, ela consegue rebater e é muito, muito gratificante ver o tanto que ela consegue ir pegando e seguindo a linha do pensamento. Não que eu tenha outros que não têm, eles são muito bons também, mas eu estou pegando essa como exemplo porque ela é muito espertinha para poder ir pegando esses pontos e a gente está junta tem algum tempinho, mas desde que a gente começou com o curso. E, e ela tem me dado um feedback muito legal, sabe? Um feedback muito bom sobre como, até tipo, algumas técnicas do dia, como é que aquilo ali, olha, o que a gente trabalhou hoje, você acha que fez sentido porque você está me trazendo hoje?
A Nadir, tá, consigo pensar melhor. E aí na outra semana ela fala, olha, foi muito bom a gente ter conversado sobre aquilo, da forma que foi, porque eu consigo ver a situação dessa maneira, diferente daquilo que eu estava imaginando e etc. Então, esse tipo de retorno é muito, muito bom pra gente, assim. Porque às vezes a gente fica um pouco assustado e com medo de feedback de paciente, sabe? Tipo, dele falar que você não tá ajudando em nada. Mas é importante a gente saber o tamanho do impacto daquilo que você tá produzindo, sabe? Porque aí você consegue ver se tá funcionando ou não, porque senão você fica completamente perdido, você fica totalmente só na sua percepção. E você precisa da percepção da pessoa que está buscando a ajuda, se aquilo tá funcionando para ela. Então, ter esse retorno da pessoa que mais interessa é muito joia. Assim. Nossa, que bacana. E você falou um ponto, tem um paciente meu, ele não é daqui não, né, de outro país. Pô, Luiz, eu poderia, meu plano de saúde aqui, ele cobriria qualquer coisa. Eu cheguei a procurar psicólogos, mas a maioria que eu fui, né, eles, eu senti que não fez a menor diferença. Uhum. Não é que foi ruim, não foi nada, né? Eu acho que, e isso, isso imaginar assim que é no primeiro mundo, né? Só dando que a gente fica também nos jogando para baixo, né? Falando, ah, não, porque é um psicólogo americano, um psicólogo europeu, norte-americano, um psicólogo Uhum. europeu, australiano. Vai ser melhor que a gente? Não, mentira. Não vai. Não vai. A gente tem descoberto isso. No Uhum. MIP, a gente está, de certa forma, começando a comprovar que, olha, a gente tem um material humano e capacidade de criar uma abordagem nossa, que até hoje a gente não teve coragem de explorar, sempre se submeteu. Uhum. E começar a ver que isso, assim, a gente consegue dar resultados. Talvez a gente consiga, acho que o futuro irá nos dizer, talvez a gente consiga dar mais resultados do que o que a gente consumiu até hoje, né? E não só isso, né, Luiz? A gente tem que pensar que a gente vem de o Brasil, como todo mundo que está aqui no Sul, né, mais marginalizado em relação à produção de conhecimento, e a gente tem muito que dar, a dar para o mundo, porque a gente tem muito material. Nossa, olha o tanto de situação do que as pessoas ao nosso redor vivem, o tipo de experiência que elas têm, que tipo de situações que elas são expostas todo dia, sejam as mais fáceis e as mais difíceis. São muito desafiadoras, são pessoas que estão resistindo a muita coisa todo dia. Então, Sim. o psicólogo que se forma aqui, ele tem um campo de trabalho que é um campo que tem que ser muito explorado, né? Então, né, a gente tem muitos, a gente tem um, a gente tem menos pacientes do que deveria, porque tem muita gente ainda precisando de ajuda terapêutica, né, psicoterápica e por aí vai. A gente tem um campo enorme ainda a conhecer, mas conhecendo o que a gente conhece hoje, né, o que a gente ainda tem muito o que produzir para poder tratar cada vez melhor as pessoas, né? Tratar no sentido de saúde mesmo, de atendimento. Sim. E eu acho que tem isso, né? A gente está exposto a um mundo de, como é que fala? Como você disse, né? De situações e circunstâncias que nem todos os lugares do mundo vivem isso ou prestam atenção a isso. E a gente tem um benefício aqui no Brasil, no que diz respeito à nossa formação, que unindo os dois, a gente começa a atender muito cedo. Sim. A gente tem uma prática clínica que nos torna muito mais, com muito mais casca para dar conta, né, dessa situação que, às vezes, qualquer pessoa ao redor do mundo, né? E acho que o que a gente está tentando trazer quando a gente fala da pesquisa, e que você acha que você falou assim, maravilhosamente bem, é conseguir compartilhar, né? A pesquisa, a gente está fazendo esse esforço, né? Conseguir compartilhar com as pessoas que a gente está criando algo, está desenvolvendo algo, está com algo em mãos que funciona dentro dessa, né?
loucura toda que a gente vive aqui no Brasil e que a gente tem muito a oferecer para o mundo. Né? Então, acho que E tudo que seria uma grande tristeza se tudo que a gente está aprendendo, que é um grande aprendizado, tudo que a gente está explorando, a gente simplesmente guardasse só para nós e não compartilhasse com o resto das pessoas o tanto que está sendo legal, está sendo bacana, e quanto o resultado é interessante e pode produzir resultados legais. sim. Nossa, não. Olha, primeiro, quero agradecer demais essa conversa com você, Ana. Eu sabia que você falou, eu tô nervosa, mas depois, ó, soltou, foi Nossa, mas é que eu ótimo. sou faladeira, sou. Sou Como você faladeira disse agora, demais. fofocar, né? Mas antes Gosto. da gente seguir, eu queria que você deixasse um recado assim, para as pessoas, às vezes, que se interessam de seguir esse caminho que você tomou a decisão de seguir, de ir para o MIP. O que é que você gostaria de falar para as pessoas, O né? que eu gostaria de falar? Essa é uma boa. É, eu gostaria de falar assim, que se você, psicólogo, que está em formação ou já está formado, que gostaria assim de aprimorar mais os estudos, né? Porque a gente não deve nunca parar de estudar, porque a gente ainda sabe muito pouco. E a gente continua sabendo muito pouco ao longo da vida, mas o tanto que, né, quanto mais a gente aprende, melhor a gente trabalha. Então, se tivesse, né, de alguma forma a abordagem, né, que o MIP propõe te despertar a curiosidade para aprender, para trabalhar com ela e tudo mais, é um convite para poder vir estudar com a gente, né, para poder ler o que a gente está produzindo, de conhecer o que a gente está pensando, trocar uma ideia, é sempre muito bem-vindo. Toda vez que a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre as coisas, a gente sai mais rico e mais feliz, eu acho. Mais inteligente, não inteligente não, mais esperto, talvez porque a gente ganhou informações novas, então isso é muito positivo. Então, se for do interesse, despertar uma certa curiosidade e tudo mais, não deixe de vir, assim, né? Conversa com a gente um pouquinho, quem sabe aquilo ali não é um bom caminho para você, né? Isso é sempre um convite. E acho que é isso, assim, entender, eu acho que tem ficado mais claro para mim que não está sendo só um curso, é um espaço de estudo, mas está sendo muito mais do que isso, né? Está sendo um ecossistema. Quiser participar disso, né, da construção disso, do desenvolvimento disso, né, tá super convidado. E eu sempre faço aqui um levanta a bola de quem está comigo, né? Eu sei da competência das pessoas, então precisa de terapia, quer buscar uma psicóloga muito boa. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, mas eu já faço terapia. Eu ouvi umas coisas assim quando eu estava no caso. Nossa, uma pessoa está com tal problema, eu falei, gente, ela precisava de uma boa terapia, né? E é Aí bom, mas a pessoa fala, não, mas ela já faz terapia, eu falo, não, você não entendeu, ela precisa de uma boa terapia. Terapia, se você for fazer, ele não dá resultado. Então, você quer uma boa terapeuta, que está ali, que se esforça, que está desenvolvendo e traz resultados para pacientes, aí a dica é uma excelente pessoa para obrigada. ser, né, buscada, porque vai fazer diferença na sua vida, viu? Anadi, muito obrigado por ter disponibilizado aí a noite de domingo. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente com as crianças aí, né? Para desembolar a noite. Mas Tá bom. muitíssimo Foi um obrigado. E já que a gente prazer. está falando de pesquisa, terça-feira a gente vai ter encontro, né, da nossa pesquisa, e quem quiser entrar no MIP, né, pode entrar em contato, seja comigo, seja com a Nadia, ela me passa o contato, e aí a gente faz excelentes conversas aí. A Tá gente bom? está Nadia, à boa noite para disposição. você, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana aí para você e para todo mundo que está assistindo a gente Boa aí. noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luiz, pelo convite. Foi um prazer conversar um pouquinho. E estamos aí para o que precisar. Estamos à disposição. Um beijão, Nadia. Tchau, Prazer. Tchau, tchau.